Posso te dar um abraço? Perguntou a menina de 6 anos sem teto ao milionário chorando na rua. Se inscreva no canal e comente de onde você está assistindo. O frio cortante de julho em São Paulo parecia perfurar até os ossos de Ricardo Mendes enquanto ele permanecia sentado no banco de concreto da Praça da Sé, completamente alheio ao movimento frenético da manhã paulistana. Aos 45 anos, aquele homem que outrora comandava reuniões em salas envidraçadas no topo de edifícios corporativos agora se encontrava vestindo um terno amarrotado de 3 dias, com a barba por fazer e os olhos vermelhos de uma noite sem sono. Ricardo sempre foi conhecido no meio empresarial paulista como o Tubarão, apelido que carregava com orgulho. Sua postura ereta, olhar penetrante e a capacidade de tomar decisões milionárias em segundos fizeram dele uma lenda nos corredores da Fiesp. Cabelos grisalhos perfeitamente alinhados, ombros largos que preenchiam impecavelmente os ternos sob medida, e uma presença que dominava qualquer ambiente, essas eram as características que definiram sua imagem pública por 2 décadas. Mas naquele momento, enquanto observava os pombos disputarem migalhas de pão no chão frio da praça, Ricardo parecia uma versão fantasma de si mesmo. As lágrimas que escorriam silenciosamente por seu rosto não eram apenas de tristeza, mas de uma raiva profunda e de uma incredulidade que o consumia por dentro. 22 anos construindo isso tudo, murmurou para si mesmo, apertando nas mãos o envelope que continha os documentos da falência. 22 anos. A manhã havia começado como qualquer outra nos últimos 6 meses, tensa, cheia de ligações desesperadas para advogados e contadores, tentando encontrar uma saída para o pesadelo que se tornará sua vida. A investigação fiscal que inicialmente parecia ser apenas mais uma burocracia governamental havia se transformado num verdadeiro terremoto que destruiu seu império empresarial. Ricardo recordava perfeitamente do dia, 3 semanas atrás, quando seu advogado, Dr. Henrique Castilho, havia entrado em seu escritório com uma expressão que jamais vira antes. O homem de 60 anos, que sempre mantinha a postura confiante de quem havia vencido centenas de batalhas judiciais, parecia derrotado. Ricardo, preciso te contar algo que vai mudar tudo, havia dito Henrique, fechando a porta atrás de si. Encontramos evidências de que o Paulo está por trás de tudo isso. Paulo Henrique Sampaio, seu sócio há 15 anos, o homem que ele considerava como um irmão, havia orquestrado meticulosamente sua queda. Durante anos, Paulo desviara recursos da empresa, criando uma rede complexa de documentos falsos e transferências bancárias que levavam diretamente ao nome de Ricardo. Não pode ser verdade, havia respondido Ricardo, sentindo o mundo girar ao seu redor. O Paulo é como família para mim. Conheci a filha dele quando ela nasceu. Fui padrinho do casamento dele. Mas as evidências eram irrefutáveis. Paulo havia criado um esquema sofisticado, utilizando empresas fantasmas e contas offshore para desviar mais de 40 milhões de reais ao longo de 5 anos. Pior ainda, havia preparado meticulosamente um dossiê incriminando Ricardo como verdadeiro mentor do esquema. Ele planejou isso há muito tempo, Ricardo, explicará Henrique, espalhando os documentos sobre a mesa. Olha aqui, essas assinaturas falsificadas, esses contratos que nunca passaram pela sua mesa. O cara é um psicopata. O confronto entre os 2 sócios havia acontecido na própria empresa, numa tarde chuvosa de junho. Ricardo ainda podia sentir o nó na garganta quando se lembrava da frieza nos olhos de Paulo quando foi confrontado com as evidências. Você realmente achou que ia descobrir, havia dito Paulo, abandonando completamente a máscara de parceiro leal. Você sempre foi arrogante demais, Ricardo. Sempre acreditou que era o dono da verdade. Por quê, Paulo? Por que fez isso comigo? Com a empresa? Com todos os funcionários? Por que cansei de viver na sua sombra, respondeu Paulo, ajeitando a gravata com uma calma perturbadora. Cansei de ser o sócio do Ricardo Mendes. Agora você vai descobrir como é viver sem nada. As palavras ecoavam na mente de Ricardo enquanto ele permanecia sentado na praça, observando a cidade despertar. Vendedores ambulantes começavam a montar suas barracas, anunciando café quente e pães de açúcar. O cheiro familiar da metrópole, uma mistura de escapamento, café e pressa, contrastava com o vazio que sentia no peito. Seu celular havia tocado incansavelmente durante a manhã.
Jornalistas querendo declarações, credores exigindo pagamentos, funcionários desesperados perguntando sobre seus empregos. Ricardo havia desligado o aparelho e o guardado no bolso do paletó, incapaz de enfrentar mais uma conversa sobre sua ruína. A frieza que sempre o caracterizara nos negócios agora se voltava contra ele mesmo. Ricardo tentava racionalizar a situação, encontrar soluções, mas cada caminho mental levava ao mesmo beco sem saída. A conta bancária zerada, os bens bloqueados pela justiça, a reputação destruída pelos noticiários sensacionalistas. Empresário acusado de sonegação milionária, havia sido a manchete do jornal matinal. Sua foto, tirada numa época em que sorria confiante para as câmeras, agora ilustrava uma matéria que o pintava como um criminoso. O frio paulistano parecia se intensificar, e Ricardo puxou o paletó mais apertado contra o corpo. Pela primeira vez em décadas, não tinha para onde ir. Sua cobertura nos jardins havia sido lacrada pela Receita Federal, seu escritório estava sendo investigado, e seus poucos amigos verdadeiros haviam se afastado, temendo se queimar por associação. A solidão o engolia como um buraco negro. Ricardo percebeu que, ao longo dos anos, havia construído relacionamentos baseados puramente em interesse mútuo e status social. Quando tudo desmoronou, descobriu que não tinha nenhum amigo real, nenhuma família próxima que pudesse lhe oferecer apoio genuíno. Sua ex-esposa, Mariana, havia pedido o divórcio 2 meses após o início da investigação. Não consigo mais, Ricardo, havia dito ela, com lágrimas nos olhos. Não é só o dinheiro. É que você nunca esteve realmente presente. Mesmo antes de tudo isso. As palavras de Mariana ecoavam cruelmente verdadeiras. Ricardo havia se tornado tão obcecado com o sucesso financeiro que esqueceu de cultivar qualquer coisa que realmente importasse. Não tinham filhos, uma decisão que ele havia tomado anos atrás, alegando que crianças atrapalhariam seus planos de expansão empresarial. Agora, aos 45 anos, Ricardo Mendes se encontrava completamente sozinho, sem família, sem amigos, sem dinheiro, sem perspectivas. E pela primeira vez desde a infância, as lágrimas brotavam sem controle, misturando-se com o frio cortante da manhã paulistana. O movimento da praça continuava ao seu redor, indiferente à sua tragédia pessoal. Pessoas corriam para o metrô, vendedores gritavam suas ofertas, crianças de rua pediam esmolas. A vida seguia seu curso implacável, lembrando de que o mundo não parava por causa de sua queda. Era exatamente nesse momento de completa vulnerabilidade que o destino preparava um encontro que mudaria tudo. O sol timidamente começava a furar as nuvens cinzentas quando uma pequena sombra se aproximou do banco onde Ricardo permanecia perdido em seus pensamentos sombrios. Primeiro, ele notou apenas uns pés descalços e sujos se posicionando hesitantemente na sua frente. Quando levantou os olhos, deparou-se com uma menina de aproximadamente 8 anos, magra demais para sua idade, com cabelos castanhos desalinhados que pareciam não ver uma escova há semanas. "Moço, o senhor tá chorando?", perguntou ela com uma voz suave, mas carregada de uma maturidade que não deveria existir numa criança daquela idade. Ricardo piscou algumas vezes, como se estivesse despertando de um pesadelo. A menina usava um vestido azul desbotado, claramente várias vezes maior que seu corpo franzino, e um casaco de lã bege que já havia conhecido dias melhores. Seus olhos grandes e escuros o observavam com uma curiosidade genuína, sem julgamento ou piedade, apenas interesse humano. Eu estou bem, pequena", respondeu Ricardo, tentando rapidamente enxugar as lágrimas com as costas da mão. "Não precisa se preocupar comigo." A menina inclinou ligeiramente a cabeça, como se estivesse analisando a veracidade de suas palavras. Seus pés descalços se moveram um pouco mais para perto, e Ricardo pode notar que ela tremia ligeiramente, não sabia se era do frio ou de nervosismo. "Minha avó sempre diz que quando a gente tá triste, um abraço ajuda", disse ela, mantendo a voz baixa. "O senhor quer um abraço?" A pergunta atingiu Ricardo como um soco no estômago. Há quanto tempo alguém havia lhe oferecido um gesto de carinho genuíno? Sem interesse, sem agenda oculta, sem esperar nada em troca? Ele ficou em silêncio por alguns segundos, observando aquela criança que, claramente em situação de vulnerabilidade, se preocupava com um estranho.
Como você se chama? Perguntou Ricardo, sua voz ligeiramente rouca de emoção. Isabela. Mas todo mundo me chama de Isa, respondeu ela, um pequeno sorriso aparecendo em seu rosto. E o senhor? Ricardo, disse ele, sentindo algo estranho ao pronunciar o próprio nome. Há meses que só ouvia seu nome sendo gritado por credores furiosos ou murmurado em tons de desaprovação pelos corredores dos tribunais. Isabela deu mais um passo à frente, estendendo os braços pequenos e magros. Posso te dar um abraço, Ricardo? Você parece que precisa. Por um momento, Ricardo hesitou. Toda sua vida havia sido construída sobre uma imagem de força e controle. Executivos não demonstravam fraqueza, não aceitavam consolo de estranhos, muito menos de uma criança de rua. Mas naquele momento, despojado de tudo o que considerava importante, ele percebeu que essas regras não faziam mais sentido. Lentamente, Ricardo abriu os braços, e Isabela se aproximou, envolvendo-o num abraço que, apesar de vir de uma criança pequena, parecia ter uma força extraordinária. Ela cheirava a sabão barato e a uma infância que estava sendo roubada pelas circunstâncias, mas seu abraço era genuíno e caloroso. Vó sempre diz que todo mundo precisa de um abraço de vez em quando, murmurou Isabela, apertando-o um pouco mais forte. Mesmo os adultos grandes. Ricardo fechou os olhos, permitindo-se sentir aquele momento de conexão humana. Há quanto tempo não recebia um abraço sem segundas intenções? Há quanto tempo alguém se aproximava dele simplesmente por se importar? Obrigado, Isabela, disse ele, quando ela finalmente se afastou. Você tem razão. Eu precisava mesmo disso. Isabela sorriu, um sorriso que iluminou seu rosto e fez Ricardo perceber que, apesar das circunstâncias difíceis, ela ainda mantinha uma luz interior que muitos adultos haviam perdido há muito tempo. Vó está ali, disse ela, apontando para uma senhora idosa que empurrava um carrinho de supermercado improvisado, cheio de latinhas e papéis. Ela está catando material para vender. A gente mora aqui perto. Ricardo observou a senhora, que devia ter cerca de 65 anos, curvada sobre o carrinho, separando cuidadosamente latas de alumínio. Ela usava várias camadas de roupa, todas velhas mais limpas, e um lenço colorido na cabeça. Mesmo à distância, era possível perceber que ela se movia com dificuldade. Vó não enxerga muito bem, continuou Isabela, baixando a voz como se estivesse contando um segredo. Mas ela não gosta que ninguém saiba. Ela diz que a gente sempre dá um jeito. E vocês moram onde? Perguntou Ricardo, genuinamente curioso sobre a vida daquela menina. Num local ali perto da rodoviária. Vó conseguiu um cantinho que o dono deixa a gente ficar em troca de a gente cuidar das coisas dele durante a noite, explicou Isabela com naturalidade. Não é muito grande, mas é quentinho. Ricardo sentia um aperto no peito ao ouvir a descrição. Aquela criança falava de sua situação de vulnerabilidade com uma aceitação que o fazia refletir sobre suas próprias reclamações. Ele havia perdido o luxo, mas ainda tinha opções. Isabela e sua avó viviam cada dia sem garantias básicas. Isa! Vem cá, menina, gritou a senhora do carrinho, acenando na direção delas. Preciso ir, disse Isabela, mas hesitou por um momento. Você vai ficar bem, Ricardo? A pergunta simples carregava uma preocupação genuína que tocou profundamente Ricardo. Vou sim, Isabela. Obrigado por se preocupar comigo. A gente se vê por aí, disse ela, começando a se afastar. Vó e eu sempre passamos aqui pela manhã. Ricardo a observou correr em direção à avó, seus pés descalços batendo no chão frio da praça. Viu quando ela chegou perto da senhora e começou a ajudá-la a empurrar o carrinho pesado, seus braços pequenos se esforçando para contribuir. A avó, que até então não havia prestado atenção em Ricardo, olhou na direção dele com uma expressão cautelosa. Mesmo à distância, ele podia perceber que ela o avaliava, tentando determinar se ele representava algum perigo para sua neta. Ricardo acenou discretamente na direção das duas, e a senhora retribuiu com um movimento de cabeça quase imperceptível antes de continuar empurrando o carrinho, agora com a ajuda de Isabela. Enquanto as observava se afastarem, Ricardo sentiu algo que não experimentava há meses, uma fagulha de esperança.
Não esperança de recuperar sua empresa ou sua fortuna, mas algo mais profundo. Pela primeira vez, ele havia sido tratado como simplesmente humano, não como um empresário falido ou o suspeito da investigação. O abraço de Isabela ainda parecia queimar em sua memória. Havia algo na inocência daquela criança que o fazia questionar tudo o que considerava importante. Ela não tinha nada, vivia na rua, cuidava de uma avó com problemas de visão, não tinha sapatos nos pés, mas havia se aproximado de um estranho em sofrimento e oferecido o único consolo que possuía. Ricardo olhou para suas próprias mãos, ainda tremendo ligeiramente do frio e da emoção. Aquelas mãos que já haviam assinado contratos de milhões, que haviam cumprimentado políticos e empresários influentes, que haviam construído um império empresarial. Agora, essas mesmas mãos haviam recebido o abraço de uma criança de rua, e isso parecia mais significativo que qualquer negócio que já havia fechado. O movimento da praça continuava ao seu redor, mas algo havia mudado. A tristeza ainda estava lá, a raiva de Paulo ainda queimava em seu peito, mas havia uma nova sensação, uma curiosidade sobre aquela menina e sua avó, sobre como conseguiam manter a esperança em circunstâncias tão adversas. Ricardo permaneceu no banco por mais uma hora, observando o movimento da praça com olhos diferentes. Começou a notar coisas que antes passavam despercebidas, os vendedores ambulantes que se cumprimentavam com afeto genuíno, as pessoas que paravam para conversar apesar da pressa, os pequenos gestos de solidariedade que aconteciam constantemente na vida urbana. Quando finalmente se levantou para partir, Ricardo olhou uma última vez na direção onde Isabela e sua avó haviam desaparecido. Algo lhe dizia que aquele encontro não havia sido apenas coincidência. 3 dias se passaram desde o encontro com Isabela, e Ricardo se pegava retornando à Praça da Sé todas as manhãs, esperando secretamente revê-la. Ele havia passado as noites no pequeno apartamento alugado em Perdizes, tudo o que conseguirá alugar com o pouco dinheiro que restava em uma conta que a Receita Federal ainda não havia bloqueado. O local era minúsculo, um contraste gritante com a cobertura de 400 metros quadrados onde viverá por 15 anos. Na quarta manhã, ela apareceu novamente, dessa vez puxando um carrinho menor que o da avó, cheio de garrafas PET cuidadosamente organizadas. Seus cabelos estavam um pouco mais arrumados, presos com um elástico rosa desbotado, e ela usava um tênis furado que, apesar dos remendos visíveis, pelo menos protegia seus pés do frio. "Oi, Ricardo", exclamou ela com um sorriso genuíno ao avistá-lo no mesmo banco. "Eu sabia que você ia estar aqui." "Bom dia, Isabela", respondeu ele, sentindo um calor inesperado no peito. "Como você sabia?" "Vó disse que pessoas tristes sempre voltam para o lugar onde encontraram um pouco de paz", explicou ela, aproximando-se com naturalidade. "Você tá menos triste hoje?" A pergunta simples o fez refletir. Estava menos triste? Ou apenas havia se acostumado com a nova realidade? "Acho que sim", respondeu honestamente. "E você? Como está sua avó?" O sorriso de Isabela vacilou ligeiramente. "Vó tá com dificuldade para enxergar. Ontem ela tropeçou e machucou o joelho. Mas ela não gosta que eu fique preocupada." Ricardo observou a menina mais atentamente. Apesar da aparente maturidade, ela ainda era uma criança carregando responsabilidades que não deveria ter. "Vocês já procuraram ajuda médica para ela?" "Médico é caro", respondeu Isabela com uma simplicidade que cortou o coração de Ricardo. "Vó diz que Deus vai cuidar dela. Mas eu às vezes fico com medo." Era a primeira vez que Ricardo via uma rachadura na armadura emocional daquela criança. Isabela baixou os olhos, mexendo nervosamente com o elástico do cabelo. "Ela é tudo o que eu tenho. Se alguma coisa acontecer com ela..." "Ei", disse Ricardo suavemente, abaixando-se para ficar na altura dos olhos dela. "Sua avó parece ser uma mulher muito forte. E você também é forte, Isabela. Mais forte do que muitos adultos que eu conheço." "Você acha?", perguntou ela, seus olhos grandes buscando confirmação. "Tenho certeza", respondeu Ricardo, surpreendendo-se com a sinceridade em sua própria voz. "Quantos anos você tem?" 8. "Vou fazer 9 em dezembro", disse ela, voltando a sorrir. "Vó sempre faz bolo de fubá no meu aniversário."
Ela diz que é a receita que minha mãe mais gostava. Sua mãe? Perguntou Ricardo gentilmente. O sorriso de Isabela se apagou completamente. Ela foi embora quando eu era pequena. Vó diz que ela precisava resolver umas coisas importantes, mas que um dia ela volta. Ricardo sentiu um aperto no peito. A esperança na voz da menina era tão pura que ele não teve coragem de questionar a versão romantizada que a avó havia criado. Tenho certeza de que ela pensa em você todos os dias, disse ele, escolhendo as palavras cuidadosamente. Você tem filhos, Ricardo? Perguntou Isabela, mudando o assunto com a naturalidade típica das crianças. A pergunta o pegou desprevenido. Não, respondeu ele, sentindo uma pontada de arrependimento. Nunca tive. Por quê? Como explicar para uma criança de 8 anos que ele havia escolhido o sucesso profissional em detrimento da família? Que havia considerado filhos um obstáculo para seus planos de expansão empresarial? Eu estava muito ocupado com o trabalho, disse ele, optando por uma versão simplificada da verdade. Trabalho é mais importante que família? Perguntou Isabela, inclinando a cabeça com curiosidade genuína. A pergunta simples atingiu Ricardo como uma bofetada. Não, respondeu ele, após uma pausa. Não deveria ser. Vó sempre diz que família é tudo que a gente realmente tem, continuou Isabela, inconscientemente ecoando uma sabedoria que Ricardo havia ignorado por décadas. Dinheiro vai e vem, mas as pessoas que amam a gente ficam para sempre. Ricardo ficou em silêncio, digerindo as palavras daquela criança. Há 6 meses, ele teria considerado tal comentário como ingenuidade. Agora, após perder tudo, começava a entender a profundidade daquela observação. Isabela, disse ele, hesitando. Você vai à escola? O rosto dela se iluminou com uma expressão de desejo puro. Eu queria muito. Tem uma escola ali perto de onde a gente mora, e eu às vezes fico do lado de fora ouvindo as aulas. Do lado de fora? É, disse ela, animada. Dá para ouvir a professora explicando matemática e português. Eu decorei algumas coisas que ela falou sobre números. Ricardo sentiu uma curiosidade crescente. Que tipo de coisas sobre números? Isabela olhou ao redor, como se estivesse procurando algo. Seus olhos pararam nas latinhas que ela havia coletado. Olha, eu tenho 47 latinhas aqui. Se cada uma vale 10 centavos, eu vou ganhar R$ 4,70. Mas se eu juntar com as 23 garrafas PET que valem 5 centavos cada, eu vou ter mais R$ 1,15. No total, R$ 5,85. Ricardo piscou, surpreso. A menina havia feito os cálculos de cabeça, rapidamente e com precisão. Você fez essa conta agora? Ah, sim, respondeu ela casualmente. Eu sempre faço as contas para ajudar vó. Ela não consegue enxergar os números direito, então eu conto tudo para ela. Isabela, disse Ricardo, sentindo uma excitação crescente. Você sabe fazer contas maiores? Como assim? Ricardo olhou ao redor e viu um vendedor de jornal. Se aquele homem ali vende 150 jornais por dia, e cada jornal custa R$ 3, quanto ele ganha por dia? Isabela ficou em silêncio por alguns segundos, os olhos se movendo ligeiramente como se estivesse visualizando os números. R$ 450, disse ela finalmente. E em uma semana? R$ 3.150, respondeu ela quase instantaneamente. Ricardo sentiu um arrepio. Aquela criança tinha um talento natural extraordinário para matemática. Onde você aprendeu a fazer essas contas? Sozinha, disse ela, encolhendo os ombros. Eu gosto de números. Eles fazem sentido, sabe? Não mentem, não mudam de ideia. 2 mais 2 sempre vai ser 4. A simplicidade da observação tocou Ricardo profundamente. Numa vida cheia de traições e mentiras, Isabela havia encontrado conforto na honestidade dos números. Você gostaria de ir à escola de verdade? Perguntou ele. Os olhos de Isabela se encheram de lágrimas de esperança. Mais que tudo no mundo. Mas vó diz que não temos dinheiro para material escolar e uniforme. E se eu te dissesse que existe uma forma? Como?
Perguntou ela, com uma mistura de esperança e ceticismo. Ricardo parou. Como, de fato? Ele não tinha dinheiro, não tinha influência, não tinha nada que pudesse oferecer. Mas algo dentro dele, uma determinação que não sentia há meses, começou a despertar. Eu não sei ainda, admitiu ele. Mas vamos descobrir juntos, está bem. Isabela o estudou por um momento, como se estivesse tentando decidir se podia confiar naquela promessa. Finalmente, ela sorriu. Está bem, Ricardo. Eu confio em você. Aquelas palavras simples carregavam um peso enorme. Há meses que ninguém confiava em Ricardo. Credores, ex-funcionários, até mesmo sua ex-esposa, todos o viam como alguém em quem não se podia confiar. Mas uma criança de 8 anos, que mal o conhecia, havia decidido depositar sua confiança nele. Isa! Cadê você, menina? A voz da avó ecoou pela praça. Preciso ir, disse Isabela, pegando o carrinho. Vó se preocupa quando não me vê. Claro, disse Ricardo. Isabela. Sim. Obrigado por confiar em mim. Eu não vou te decepcionar. Ela sorriu e correu na direção da avó, que a aguardava com uma expressão de alívio. Ricardo observou quando as duas se afastaram, Isabela contando animadamente sobre o encontro enquanto a avó escutava com atenção. Pela primeira vez em meses, Ricardo sentiu um propósito. Não sabia como, mas iria encontrar uma forma de ajudar aquela menina brilhante a ter acesso à educação que merecia. E talvez, no processo, redescobriria o que realmente importava na vida. Uma semana havia se passado desde que Ricardo prometeu ajudar Isabela a estudar. Durante esses dias, ele se viu numa situação paradoxal. Pela primeira vez em décadas, tinha um objetivo claro, mas nenhum dos recursos que sempre utilizara para alcançar seus objetivos. Não havia dinheiro para subornar, influência para exercer, ou contatos poderosos para acionar. Havia apenas sua determinação e uma promessa feita a uma criança. Ricardo passou horas na internet do pequeno café próximo ao seu apartamento, pesquisando escolas públicas na região central de São Paulo, programas de assistência estudantil e requisitos para matrícula. A realidade era mais complexa do que imaginara. Mesmo nas escolas públicas, havia custos com material, uniforme e transporte que, para alguém na situação de Isabela e sua avó, eram proibitivos. Na manhã de segunda-feira, ele chegou à Praça da Sé mais cedo que o habitual, carregando uma pasta com impressões que havia feito na Lan House. Isabela apareceu pontualmente, como sempre, dessa vez ajudando a avó a empurrar o carrinho pesado. Dona, Ricardo se aproximou respeitosamente da senhora, percebendo que não sabia seu nome. Maria José, respondeu ela com uma voz rouca, mas firme. Seus olhos, embaçados por catarata, o estudavam com desconfiança. E o senhor é o tal Ricardo que minha neta não para de falar. Sim, senhora, disse Ricardo, estendendo a mão numa cumprimento que ela hesitou em retribuir. Gostaria de conversar com a senhora sobre a educação da Isabela. Maria José soltou uma gargalhada amarga. Educação? Moço, com todo respeito, o senhor tá vendo nossa situação. A menina tem que me ajudar a catar material para a gente ter o que comer. Vó, Isabela tentou intervir, mas a senhora levantou a mão. Não, Isa. Deixa a vó falar, disse Maria José, encarando Ricardo com uma firmeza surpreendente. O senhor parece ser gente boa, mas eu já vi muita gente de terno fazer promessa bonita para pobre. Depois some que nem fumaça. Ricardo sentiu o peso da desconfiança na voz da senhora. A senhora tem razão em desconfiar, disse ele honestamente. Eu não tenho dinheiro para oferecer. Nem influência, nem contatos importantes. Na verdade, eu também perdi quase tudo recentemente. Maria José inclinou a cabeça, intrigada. Então por que o senhor quer ajudar? Era uma pergunta para a qual Ricardo não tinha uma resposta completamente formada. Porque sua neta tem um talento extraordinário, disse ele, olhando para Isabela. E por quê? Porque pela primeira vez em muito tempo, alguém me olhou como ser humano, não como um problema ou uma oportunidade. Vó, ele é legal, disse Isabela suavemente. Ele não é igual aos outros.
Maria José ficou em silêncio por alguns momentos, avaliando Ricardo. Está bem, disse ela finalmente. Mas se o senhor está pensando em levar minha neta para longe de mim? Jamais, interrompeu Ricardo. Vocês são família. Eu só quero ajudar a Isabela a ter acesso à educação sem separá-las. Então o que o senhor tem em mente? Ricardo abriu a pasta e mostrou os papéis que havia impresso. Existe uma escola estadual a 4 quarteirões daqui que aceita matrículas durante o ano letivo para casos especiais. O problema é que precisamos de comprovante de residência, documentos atualizados e os materiais escolares. Comprovante de residência nós não temos, disse Maria José imediatamente. A gente mora num lugar que, bem, não é oficial. Eu pensei nisso, disse Ricardo. Conversei com um advogado que ainda me deve alguns favores. Ele disse que podemos usar meu endereço temporariamente, desde que vocês concordem. Isabela olhou para a avó com olhos brilhantes de esperança. Vó, por favor. Maria José hesitou. E os materiais? Uniforme? Essas coisas custam uma fortuna. Estou trabalhando nisso, disse Ricardo. Mas primeiro precisamos resolver a questão dos documentos. Isabela tem certidão de nascimento? Tenho sim, disse Isabela orgulhosamente. Vó guarda todos os papéis importantes numa caixinha. E a senhora, Dona Maria José? Seus documentos estão atualizados? A senhora baixou os olhos. Faz tempo que não vou atrás dessas coisas. A carteira de identidade está vencida há uns 5 anos. Ricardo fez anotações mentais. A burocracia seria um obstáculo, mas não intransponível. Podemos resolver isso também. Existe um posto de atendimento do poupa-tempo aqui no centro. Moço, disse Maria José, sua voz carregada de uma mistura de esperança e medo. Por que o senhor está fazendo isso? O que o senhor ganha com isso? A pergunta ecoou na mente de Ricardo. Por quê, de fato? Durante toda a sua vida empresarial, cada ação havia sido calculada para gerar algum retorno. Mas ali, naquele momento, ele percebeu que pela primeira vez estava agindo puramente por impulso humano. Eu não ganho nada, respondeu ele sinceramente. Talvez eu precise disso mais do que vocês. Preciso lembrar que ainda sou capaz de fazer algo bom. Maria José o estudou por alguns segundos, então assentiu lentamente. Está bem. Mas se o senhor está mentindo, se isso for algum tipo de pegadinha. Não é, disse Ricardo firmemente. Eu prometo. Vó sempre diz que a palavra de uma pessoa é tudo o que ela realmente tem, disse Isabela, olhando entre Ricardo e a avó. Sua avó é uma mulher sábia, disse Ricardo, olhando para Maria José com respeito genuíno. Durante a hora seguinte, eles caminharam até o poupa-tempo. Ricardo observou como Maria José se movia com dificuldade, apoiando-se pesadamente no braço de Isabela. A menina, por sua vez, guiava a avó com uma paciência e cuidado que eram comoventes. No posto de atendimento, a primeira barreira surgiu imediatamente. A atendente, uma mulher de meia idade com uma expressão permanentemente entediada, olhou para o trio com desdém mal disfarçado. Documentos para atualização? Perguntou ela, sem levantar os olhos do computador. Sim, disse Ricardo. Precisamos atualizar a carteira de identidade da senhora e verificar a documentação da menina para a matrícula escolar. A atendente finalmente olhou para eles, seu olhar passando rapidamente por Maria José e Isabela antes de se fixar em Ricardo. Ah, entendi. O senhor é assistente social? Não, sou amigo da família, respondeu Ricardo. Amigo, a atendente riu sarcasticamente. Que tipo de amizade é essa? Ricardo sentiu a raiva crescer em seu peito, mas conseguiu manter a compostura. O tipo que se preocupa com o bem-estar de uma criança talentosa que merece uma oportunidade de estudar. Olha, moço, disse a atendente, assumindo um tom condescendente. Eu vejo isso todo dia. Gente de classe média com complexo de Salvador querendo ajudar pobrezinho. Daqui a um mês, quando vocês se cansarem de brincar de assistente social, essa família vai estar na mesma situação. Com licença, interveio Maria José,
sua voz carregada de dignidade. A senhora não nos conhece para falar assim da gente. A atendente a ignorou completamente, continuando a falar com Ricardo. Olha, se vocês querem mesmo ajudar, tem várias ONGs por aí que fazem esse trabalho direito. Nós só queremos atualizar os documentos, disse Ricardo, tentando manter a calma. Então vão ter que aguardar. O sistema tá lento hoje, disse a atendente, voltando a digitar no computador com uma pressa exagerada. Eles esperaram por 3 horas numa fila que parecia não andar. Isabela permaneceu pacientemente ao lado da avó, ocasionalmente ajudando-a a se levantar quando Maria José reclamava de dores nas costas. Ricardo observava a menina, impressionado com sua maturidade e dedicação. Ricardo, sussurrou Isabela durante a espera. A avó tá com dor. Ela não reclama, mas eu sei. Ricardo olhou para Maria José, que tentava disfarçar o desconforto. Dona Maria José, a senhora gostaria de sentar em outro lugar? Posso segurar nosso lugar na fila. Não precisa, moço, respondeu ela orgulhosamente. Eu aguento. Mas Ricardo podia ver que ela estava sofrendo. A determinação daquela família em manter a dignidade, mesmo em circunstâncias tão adversas, o impressionava profundamente. Quando finalmente foram atendidos, já era tarde da manhã. A documentação de Maria José estava mais complicada do que esperavam, além da identidade vencida, havia problemas com seu CPF que exigiriam uma visita adicional à Receita Federal. Isso vai demorar semanas, disse Maria José desanimada enquanto saíam do prédio. Não tem problema, disse Ricardo. A gente volta quantas vezes for necessário. Isabela olhou para ele com admiração. Você realmente não vai desistir da gente? Jamais, respondeu Ricardo, e pela primeira vez em meses, sentiu que estava cumprindo uma promessa que realmente importava. 2 semanas se passaram desde a primeira tentativa no poupa-tempo, e Ricardo havia estabelecido uma rotina que jamais imaginara ter. Todas as manhãs, encontrava-se com Isabela e Maria José na Praça da Sé, acompanhava-as em suas atividades de coleta de materiais recicláveis, e à tarde dedicava-se a resolver questões burocráticas relacionadas à documentação e matrícula escolar. Durante esses dias, Ricardo foi descobrindo aspectos surpreendentes da vida das duas. Maria José, apesar da aparente fragilidade física, possuía uma sabedoria prática extraordinária. Ela conhecia cada canto do centro de São Paulo, sabia exatamente onde encontrar os melhores materiais, tinha acordos informais com comerciantes locais e mantinha uma rede de relacionamentos que funcionava como um verdadeiro sistema de apoio mútuo. Vi aquele homem ali, disse Maria José numa quarta-feira, apontando para um vendedor de doces. Seu Joaquim. Toda sexta-feira ele me dá os doces que não vendeu. Em troca, eu cuido da barraca dele quando ele precisa ir ao banheiro. Ricardo observava essas interações com fascínio crescente. Estava descobrindo um mundo paralelo que sempre existira sob seus olhos, mas que ele nunca havia percebido. Um mundo onde favores eram trocados sem contratos, onde a palavra ainda tinha valor absoluto, onde relacionamentos eram construídos na base da confiança mútua. Dona Maria José, disse Ricardo numa quinta-feira, enquanto caminhavam pela rua 25 de março. Posso fazer uma pergunta pessoal? Pode, respondeu ela, ajustando o lenço colorido na cabeça. Como a senhora consegue manter o otimismo? Com todas as dificuldades que vocês enfrentam? Maria José parou de caminhar e olhou para ele com seus olhos embaçados, mas ainda penetrantes. Moço, vou te contar uma coisa que aprendi em 67 anos de vida, não é o que acontece com a gente que define quem somos. É como a gente reage ao que acontece. Mas às vezes deve ser muito difícil, insistiu Ricardo. Claro que é, disse ela, retomando o passo. Tem dia que eu acordo com tanta dor nas costas que mal consigo levantar. Tem dia que olho para Isa e fico com medo de não conseguir cuidar dela direito. Mas aí eu lembro de uma coisa. Do quê? Dessa menina, disse Maria José, olhando carinhosamente para Isabela, que estava alguns metros à frente, separando latinhas num saco plástico. Ela me olha como se eu fosse a pessoa mais importante do mundo. Como é que eu vou desistir quando tenho alguém que acredita tanto em mim? As palavras atingiram Ricardo como um soco.
Há quanto tempo ele não se sentia importante para alguém? Há quanto tempo ninguém olhava para ele com admiração genuína? E o senhor, continuou Maria José. O que aconteceu na sua vida que te deixou sentado naquele banco, chorando sozinho? Ricardo hesitou. Durante as últimas semanas, havia evitado falar sobre sua própria situação, preferindo focar nos problemas das duas. Mas a pergunta direta de Maria José exigia honestidade. Eu perdi tudo, disse ele simplesmente. Minha empresa, meu dinheiro, minha casa, minha esposa. Um sócio em quem eu confiava me traiu e armou para que eu fosse culpado por crimes que ele cometeu. Maria José assentiu compreensivamente. Traição dói mais que qualquer outra coisa, né? Sim, admitiu Ricardo. Dói porque te faz questionar tudo. Se você foi idiota por confiar, se merecia o que aconteceu, se algum dia vai conseguir confiar em alguém novamente. E o que o senhor decidiu? A pergunta simples o pegou desprevenido. Como assim? Sobre confiar novamente. O senhor decidiu que não vai mais confiar em ninguém, ou que vai escolher melhor em quem confiar? Ricardo ficou em silêncio, pensando. Ainda não sei, respondeu honestamente. Sabe por que eu decidi confiar no senhor? Perguntou Maria José. Por quê? Porque a Isa confia. E essa menina tem um instinto melhor que qualquer adulto que eu conheci. Ela vê as pessoas de verdade, não a máscara que elas usam. Como se tivesse ouvido a conversa, Isabela se aproximou correndo. Vó, Ricardo, olhem só, disse ela animada, segurando uma nota de R$ 10. O homem da banca de jornal me deu isso porque eu ajudei ele a calcular o troco que devia para uma cliente. Como assim? Perguntou Ricardo, intrigado. A cliente comprou um jornal de R$ 3 e deu uma nota de 50, explicou Isabela. O homem não sabia calcular o troco direito, então eu falei que era R$ 47. Ele ficou tão contente que me deu R$ 10. Ricardo e Maria José trocaram olhares. Isa, disse a avó gentilmente. Você tem certeza que a conta estava certa? Tenho sim, vó. 50 menos 3 é 47, respondeu Isabela com convicção. Isabela, disse Ricardo, abaixando-se até a altura dela. Você já pensou em ensinar matemática para outras pessoas? Como assim? Bem, você é muito boa com números. Talvez pudesse ajudar outras pessoas que têm dificuldade com contas, como aconteceu hoje. Os olhos de Isabela se iluminaram. Você acha que eu poderia fazer isso? Tenho certeza, disse Ricardo, uma ideia começando a se formar em sua mente. Na verdade, estou pensando numa coisa. Durante o resto da tarde, enquanto continuavam a coleta de materiais, Ricardo observou Isabela interagir com diversos comerciantes da região. Era impressionante como ela conseguia rapidamente calcular preços, trocos e quantidades, sempre com um sorriso e uma palavra gentil. Dona Maria José, disse Ricardo quando pararam para descansar numa praça menor. A senhora já pensou que a Isabela poderia usar o talento dela para a matemática de outras formas? Como assim? Bem, ela poderia dar aulas particulares, ajudar comerciantes com suas contas, coisas assim. Enquanto esperamos resolver toda a burocracia da escola. Maria José ficou pensativa. O senhor acha que alguém pagaria para uma menina de 8 anos ensinar matemática? Se ela continuar demonstrando o talento que tem, sim, disse Ricardo. E isso seria uma forma de vocês terem uma renda extra sem depender apenas da coleta de recicláveis. Vó, disse Isabela, que havia escutado a conversa. Eu adoraria ensinar matemática. É como brincar com números. Maria José olhou para a neta com uma mistura de orgulho e preocupação. Mas e se as pessoas não levarem ela a sério por causa da idade? Então elas vão perder a oportunidade de aprender com alguém especial, disse Ricardo. A idade dela pode ser uma vantagem, na verdade. Quem não ficaria impressionado com uma criança que faz cálculos complexos de cabeça? Ricardo tem razão, vó, disse Isabela animadamente. Lembra do que você sempre fala? Que Deus dá talentos para todo mundo, mas cada um tem que descobrir qual é o seu. Maria José sorriu, seus olhos se enchendo de lágrimas.
Essa menina é mais sábia que muita gente grande, disse ela, acariciando o cabelo da neta. Então está decidido, disse Ricardo. Vamos começar pequeno. Isabela pode oferecer ajuda com matemática para os comerciantes aqui da região. Enquanto isso, continuamos trabalhando na documentação para a escola. Mas e se não der certo? Perguntou Maria José, sempre prática. Aí a gente tenta outra coisa, respondeu Ricardo. O importante é não desistir. Isabela abraçou Ricardo impulsivamente. Obrigada por acreditar em mim, disse ela com a voz embargada. Obrigado por me ensinar a acreditar novamente, respondeu ele, sentindo uma emoção que não experimentava há muito tempo. Enquanto caminhavam de volta para casa no final da tarde, Ricardo refletia sobre como sua vida havia mudado nas últimas semanas. 3 meses atrás, ele media sucesso em termos de faturamento anual e participação de mercado. Agora, sua maior conquista havia sido ver o sorriso de uma menina de 8 anos quando ela percebeu que tinha um talento especial. Dona Maria José, disse ele enquanto se despediam. Posso fazer mais uma pergunta? Claro. A senhora não tem medo do futuro? Maria José parou e o olhou diretamente nos olhos. Moço, eu tenho 67 anos, estou perdendo a visão, não tenho casa própria e estou criando uma neta sozinha. Se eu tivesse medo do futuro, já teria morrido de preocupação há muito tempo. Então como faz? Eu acordo todo dia e agradeço por ter mais um dia com minha neta. Depois, eu faço o melhor que posso com o que tenho. O resto fica por conta de Deus. Ricardo assentiu, começando a entender que havia lições que nenhuma escola de negócios poderia ensinar. Lições sobre resiliência, esperança e o verdadeiro significado de riqueza. Naquela noite, no seu pequeno apartamento, Ricardo se pegou sorrindo pela primeira vez em meses. Havia encontrado um propósito que transcendia qualquer lucro financeiro: ajudar uma criança brilhante a desenvolver seu potencial, enquanto aprendia, no processo, o que realmente importava na vida. O projeto de Isabela como professora de matemática começou de forma mais bem-sucedida do que qualquer um poderia imaginar. Em apenas uma semana, a notícia da menina prodígio havia se espalhado pelo centro comercial da região. Ricardo acompanhava, fascinado, como ela resolvia problemas que deixavam adultos perplexos, sempre com um sorriso genuíno e uma paciência infinita. Seu Antônio, dizia Isabela para o dono de uma loja de tecidos, se o senhor compra o tecido por R$ 8 o metro e quer ter 40% de lucro, precisa vender por R$ 11,20 o metro. Assim, se vender 50 metros por dia, vai ter um lucro de R$ 160. O comerciante, um homem de 50 anos que sempre teve dificuldades com números, anotava tudo cuidadosamente. Menina, você é um presente de Deus. Eu nunca consegui entender essas contas de porcentagem. Ricardo observava orgulhoso, mas uma preocupação crescia em sua mente. Aquela criança brilhante precisava de educação formal urgentemente. Seus cálculos mentais eram impressionantes, mas ela ainda não sabia ler fluentemente nem tinha conhecimentos básicos de outras matérias. Foi numa tarde de sexta-feira que tudo mudou. Ricardo havia decidido organizar os documentos que Maria José guardava na famosa caixinha para verificar se não havia esquecido nada importante para a matrícula escolar. A caixa, feita de papelão resistente coberta com papel contact florido, continha anos de memórias cuidadosamente preservadas. Dona Maria José, disse Ricardo, sentado no chão do pequeno cômodo onde as duas moravam. A senhora não se importa se eu organizasse esses documentos por data? Pode facilitar quando precisarmos de algo específico. Pode mexer, moço, respondeu Maria José, que descansava na cama de solteiro que dividia com Isabela. Minha vista não tá boa para essas coisas pequenas mesmo. Ricardo começou a separar certidões, carteiras de vacinação, algumas fotos antigas e recibos diversos. Foi quando sua mão encontrou um envelope amarelado, com várias fotografias antigas. Curioso, ele abriu o envelope e começou a examinar as imagens. A primeira foto mostrava uma jovem mulher de cerca de 25 anos, segurando um bebê no colo. A semelhança com Isabela era inconfundível, os mesmos olhos grandes e expressivos, o mesmo sorriso doce. Certamente era a mãe de Isabela.
Ricardo continuou folheando as fotos quando uma delas o fez parar completamente. Seu coração disparou, e ele sentiu como se o mundo tivesse parado de girar. Na fotografia, a mesma jovem mulher aparecia de uniforme, posando ao lado de uma casa grande e elegante. Uma casa que Ricardo conhecia muito bem. Era sua antiga mansão nos Jardins. Dona Maria José, disse Ricardo com a voz trêmula, segurando a fotografia. Essa é a mãe da Isabela? É sim, respondeu Maria José. Minha filha Carla. Por quê? Aconteceu alguma coisa? Ricardo estudou a foto mais atentamente. A jovem usava um uniforme de empregada doméstica e sorria para a câmera na frente da piscina de sua antiga casa. Como era possível que ele não se lembrasse dela? Dona Maria José, quando essa foto foi tirada? Deve fazer uns 5 anos, respondeu a senhora. Carla trabalhou numa casa rica lá nos Jardins por alguns meses. Ela sempre mandava foto para mostrar como estava bem. 5 anos. Ricardo calculou mentalmente. Havia sido exatamente no período em que sua empresa estava em plena expansão, quando ele praticamente vivia no escritório e raramente estava em casa. Mariana, sua ex-esposa, cuidava da casa e dos funcionários domésticos. Ela trabalhava como empregada doméstica? Perguntou Ricardo, tentando manter a voz calma. Trabalhava, disse Maria José, sua voz ficando mais baixa. Até que ela desapareceu. Como assim, desapareceu? Isabela, que brincava no canto do cômodo com algumas moedas que encontrara, se aproximou ao ouvir a conversa sobre sua mãe. Mamãe foi embora numa noite, disse ela com naturalidade aparente, mas Ricardo percebeu a tristeza em seus olhos. Vó disse que ela tinha que resolver coisas importantes. Maria José suspirou profundamente. A verdade é que a Carla saiu para trabalhar numa segunda-feira e nunca mais voltou. A patroa dela ligou 2 dias depois dizendo que ela não tinha aparecido no serviço. Ricardo sentiu um frio no estômago. A senhora chegou a procurar a polícia? Procurei, sim, disse Maria José. Mas eles disseram que adulto pode sumir se quiser. Que provavelmente ela tinha arranjado outro homem e fugido. Mas eu conheço minha filha. Ela jamais abandonaria a Isa assim. Vó sempre fala que mamãe vai voltar, disse Isabela, sua voz carregada de uma esperança que partia o coração de Ricardo. Ricardo olhou novamente para a fotografia, tentando lembrar de qualquer coisa sobre Carla. Como era possível que uma pessoa tivesse trabalhado em sua casa e ele não se lembrasse? Mas então se recordou, naquela época, ele saía de casa às 6 horas da manhã e voltava depois das 10 horas da noite. Nos fins de semana, estava sempre viajando ou em eventos de negócios. Dona Maria José, disse Ricardo cuidadosamente, a senhora se lembra do nome da família onde Carla trabalhava? Lembro sim. Era um nome estranho. Mendes. Isso, Mendes. A patroa chamava Mariana, se não me engano. O mundo de Ricardo desmoronou novamente. Carla havia trabalhado em sua casa. A mãe de Isabela havia estado sob o mesmo teto que ele, e ele nem sabia de sua existência. Dona Maria José, disse ele, com a voz quase inaudível, eu preciso contar uma coisa para a senhora. O que foi, moço? O senhor tá pálido. Ricardo respirou fundo, tentando encontrar palavras para uma revelação que mudaria tudo. Essa casa na foto é minha antiga casa. Carla trabalhou para mim. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Maria José ficou imóvel, processando a informação. Isabela olhou confusa entre Ricardo e a avó. Como assim? Perguntou Maria José finalmente. Eu sou Ricardo Mendes. Esta era minha casa, disse ele, mostrando a foto. Carla trabalhou como empregada doméstica na minha casa há 5 anos. Maria José se levantou lentamente da cama, seus olhos embaçados tentando focar no rosto de Ricardo. O senhor é o patrão da minha filha. Era, corrigiu Ricardo. Mas eu não me lembro dela. Eu trabalhava tanto que quase nunca estava em casa. Minha ex-esposa quem cuidava dos funcionários domésticos. Mas o senhor deve saber o que aconteceu com ela, exclamou Maria José,
sua voz carregada de uma mistura de esperança e desespero. Eu não sei, admitiu Ricardo. Mas vou descobrir. Prometo que vou descobrir o que aconteceu com Carla. Isabela se aproximou de Ricardo, seus olhos grandes cheios de uma esperança cautelosa. Você conhecia minha mãe? Ricardo ajoelhou-se na frente dela, segurando suas mãos pequenas. Não conheci como deveria ter conhecido, disse ele honestamente. Mas vou fazer tudo o que estiver ao meu alcance para descobrir o que aconteceu com ela. Você promete? Perguntou Isabela. Prometo, disse Ricardo, e pela primeira vez, entendeu que aquele encontro na praça não havia sido coincidência. O destino havia conspirado para trazer aquela família de volta à sua vida, e agora ele tinha a responsabilidade de fazer o que não havia feito 5 anos atrás, prestar atenção. Maria José se aproximou de Ricardo, colocando uma mão trêmula em seu ombro. Moço, se o senhor realmente vai procurar minha filha. Vou, interrompeu Ricardo. E vou começar hoje mesmo. Então que Deus o abençoe, disse Maria José, suas lágrimas finalmente brotando. Porque essa menina merece saber o que aconteceu com a mãe dela. Ricardo saiu daquele pequeno cômodo com uma missão que ia muito além de ajudar Isabela a estudar. Agora, ele tinha uma dívida moral profunda, encontrar respostas sobre o desaparecimento de Carla. E pela primeira vez desde sua falência, Ricardo sentiu que tinha um propósito que realmente importava. A conexão havia sido estabelecida. O passado e o presente se entrelaçavam de forma inesperada, criando um vínculo que mudaria a vida de todos os envolvidos para sempre. Ricardo passou a noite inteira sem dormir, folheando documentos antigos e tentando se lembrar de qualquer detalhe sobre Carla. Na manhã seguinte, decidiu tomar uma atitude que não fazia há meses. Ligou para Mariana, sua ex-esposa. A conversa seria difícil, mas necessária. Alô, a voz de Mariana soou surpresa ao atender. Mariana, é o Ricardo. Preciso falar com você sobre algo importante. Houve uma pausa longa. Ricardo, não acho que. É sobre uma funcionária que trabalhou para nós há 5 anos. Carla. Você se lembra dela? Outra pausa, mais longa desta vez. Por que você quer saber sobre ela? É complicado. Posso explicar pessoalmente? É realmente importante. Mariana concordou relutantemente em encontrá-lo num café no Itaim Bibi. Quando Ricardo chegou ao local, ela já estava lá, mais magra do que se lembrava, com uma expressão tensa no rosto. Você está com uma aparência terrível, disse ela ao vê-lo se aproximar. Obrigado pela sinceridade, respondeu Ricardo, sentando-se à sua frente. Mariana, preciso que você me conte tudo o que se lembra sobre Carla Santos. Mariana mexeu nervosamente no café. Por que essa pergunta agora? Depois de tanto tempo. Porque conhecia a filha dela. Uma menina de 8 anos que está vivendo na rua com a avó porque a mãe desapareceu há 5 anos. O rosto de Mariana empalideceu visivelmente. A filha dela? Sim. E descobri por acaso que Carla trabalhou na nossa casa. Mariana, o que aconteceu com ela? Mariana baixou os olhos, claramente desconfortável. Ela simplesmente parou de aparecer. Um dia estava lá, no outro não. Mas deve ter acontecido alguma coisa, insistiu Ricardo. Pessoas não simplesmente desaparecem. Ricardo, você mal estava em casa naquela época, disse Mariana defensivamente. Você vivia no escritório. Eu cuidava de tudo sozinha. Então me conta o que você se lembra. Mariana respirou fundo antes de começar. Carla era, diferente das outras funcionárias. Mais educada, mais inteligente. Ela estava estudando à noite, fazendo supletivo. E ela tinha aquela filha pequena. Vivia falando da menina, mostrando fotos. Dizia que queria dar uma vida melhor para ela. Ricardo sentiu um aperto no peito. Carla havia falado sobre Isabela, e ele nunca soube. Continue, pediu ele. Bem, nas últimas semanas antes de ela assumir, Carla estava estranha. Nervosa. Como se estivesse com medo de alguma coisa. Medo do quê?
Não sei, disse Mariana, mas Ricardo percebeu que ela estava escondendo algo. Ela não falava muito sobre isso. Mariana, disse Ricardo, inclinando-se para a frente. Eu conheço você há 15 anos. Sei quando você está mentindo. O que você não está me contando? Mariana ficou em silêncio por alguns minutos, olhando para suas próprias mãos. Finalmente, ela suspirou. Tinha uma coisa que ela viu. Que coisa? Você se lembra do Paulo? Seu sócio. O estômago de Ricardo se contraiu. Claro que me lembro. O que ele tem a ver com isso? Ele às vezes ia na nossa casa quando você não estava. Dizia que era para buscar documentos ou usar seu escritório. E numa dessas vezes, Carla viu ele mexendo no seu cofre. Pegando documentos, fotografando papéis. Ricardo sentiu como se tivesse levado um soco. Ela viu o Paulo roubando documentos do meu cofre. Ela me contou, toda assustada. Disse que não sabia o que fazer, se devia contar para você ou não. E você? O que disse para ela? Mariana baixou os olhos novamente. Eu disse para ela não se meter. Que essas coisas de negócios eram complicadas e que ela podia se dar mal se falasse alguma coisa. Meu Deus, Mariana, Ricardo passou as mãos pelos cabelos. Você disse para uma testemunha ficar calada? Eu estava tentando protegê-la, disse Mariana defensivamente. Você conhece o Paulo. Ele sempre foi intimidador. Ricardo se lembrou da frieza nos olhos de Paulo quando foi confrontado sobre o esquema de corrupção. Se ele era capaz de arquitetar a queda de um sócio de 15 anos, certamente seria capaz de qualquer coisa para proteger seus interesses. E depois disso, perguntou Ricardo. Depois disso, ela ficou ainda mais nervosa. Dizia que estava sendo seguida, que estranhos perguntavam sobre ela na casa onde morava. E você não achou que deveria me contar isso? Ricardo, você mal falava comigo naquela época, explodiu Mariana. Quando eu tentava conversar sobre qualquer coisa, você estava sempre ocupado, sempre com pressa. A acusação doeu porque era verdadeira. Ricardo se lembrou de como estava obcecado com os negócios naquele período, ignorando completamente a vida doméstica. E na última vez que você viu Carla? Perguntou ele. Ela estava apavorada, disse Mariana, sua voz ficando mais baixa. Disse que tinha decidido procurar você, contar tudo o que tinha visto. Disse que não conseguia mais ficar quieta sabendo que alguém estava te roubando. E no dia seguinte, ela não apareceu para trabalhar. Nem no outro dia. Na terceira vez, eu liguei para o número que ela tinha deixado, mas ninguém atendia. Ricardo sentiu uma raiva crescente, não apenas de Paulo, mas de si mesmo. Mariana, você percebe o que isso significa? O quê? Carla desapareceu exatamente quando decidiu me contar sobre o esquema do Paulo. Isso não é coincidência. Mariana ficou pálida. Você acha que ele fez alguma coisa com ela? Não sei, disse Ricardo, mas uma certeza fria estava se formando em sua mente. Mas vou descobrir. Após se despedir de Mariana, Ricardo dirigiu-se diretamente ao escritório de seu ex-advogado, Dr. Henrique Castilho. Precisava de ajuda profissional para investigar o desaparecimento de Carla. Ricardo, disse Henrique ao vê-lo entrar. Que surpresa! Como você está? Péssimo, respondeu Ricardo diretamente. Henrique, preciso da sua ajuda para uma investigação. Que tipo de investigação? Ricardo contou toda a história, o encontro com Isabela, a descoberta da conexão com Carla, a conversa com Mariana. Henrique escutou tudo em silêncio, tomando notas ocasionais. Ricardo, disse Henrique quando ele terminou, isso é muito sério. Se suas suspeitas estiverem corretas. Eu sei. Paulo pode ter feito algo terrível para proteger seu esquema. Vamos precisar ir devagar, disse Henrique. Primeiro, vamos contratar um investigador particular para tentar rastrear os últimos movimentos de Carla. Depois, vamos ver se conseguimos encontrar alguma evidência de que Paulo estava envolvido no desaparecimento.
Quanto isso vai custar? Perguntou Ricardo, sabendo que sua situação financeira era precária. Não se preocupe com isso agora, disse Henrique. Considere um investimento em justiça. Ricardo saiu do escritório com uma mistura de esperança e apreensão. Finalmente havia pistas sobre o que poderia ter acontecido com Carla, mas também tinha a terrível suspeita de que sua própria negligência havia contribuído para a tragédia. Naquela tarde, quando encontrou Isabela e Maria José na praça, ele decidiu ser honesto sobre o que havia descoberto. Encontrei algumas informações sobre sua mãe, disse ele para Isabela. Mas ainda estou investigando. Pode demorar um pouco. Mas você vai continuar procurando? Perguntou ela, seus olhos grandes cheios de esperança. Vou, prometeu Ricardo. Não vou desistir até descobrir a verdade. Maria José o puxou de lado. Moço, seja honesto comigo. O senhor acha que minha filha ainda está viva? Ricardo olhou para a senhora, vendo o medo e a esperança lutando em seus olhos cansados. Dona Maria José, eu não sei. Mas prometo que vou descobrir o que aconteceu com ela, seja qual for a verdade. A investigação havia começado, e Ricardo sabia que não haveria volta. Ele estava determinado a descobrir o que havia acontecido com Carla, não apenas por Isabela e Maria José, mas porque finalmente havia entendido que algumas responsabilidades transcendem o tempo e as circunstâncias. 2 semanas haviam se passado desde que Ricardo contratou o investigador particular, e ainda não havia notícias concretas sobre Carla. A ansiedade estava consumindo não apenas ele, mas também Isabela, que perguntava diariamente sobre o progresso da investigação. Foi durante uma dessas manhãs tensas que a memória de Ricardo foi atingida por uma lembrança quase esquecida. Meu Deus, murmurou ele, interrompendo abruptamente a aula de matemática que Isabela estava dando para seu Joaquim, o vendedor de doces. O que foi, Ricardo? Perguntou Isabela, preocupada com a súbita palidez em seu rosto. A fazenda, disse ele, mais para si mesmo do que para ela. Como pude esquecer da fazenda? Maria José, que estava descansando na sombra próxima, se aproximou. Que fazenda, moço? Ricardo explicou. Há 15 anos, sua mãe havia falecido e deixado para ele uma propriedade rural em Amparo, interior de São Paulo. Na época, ele estava tão focado na expansão de seus negócios urbanos que simplesmente ignorou a herança, pagando apenas os impostos básicos para manter a propriedade legalmente em seu nome. Nunca nem fui lá, admitiu ele. Minha mãe sempre falava daquele lugar, mas eu achava que era perda de tempo. Estava muito ocupado construindo meu império empresarial. E a propriedade ainda é sua? Perguntou Maria José. Deveria ser, disse Ricardo. A não ser que tenham tomado por dívidas, mas ela não estava no rol de bens bloqueados pela Receita porque eu literalmente me esqueci dela. A ironia da situação o atingiu como uma bofetada. Durante meses, ele havia se lamentado por não ter onde morar adequadamente, enquanto possuía uma propriedade rural que havia negligenciado por puro desdém. Vamos lá, exclamou Isabela animadamente. Quero conhecer a fazenda. Não é tão simples assim, pequena, disse Ricardo. Não sabemos nem em que estado a propriedade está. Podem ter invadido, pode estar em ruínas. Só tem um jeito de descobrir, disse Maria José pragmaticamente. Indo lá ver. Na semana seguinte, Ricardo, Isabela e Maria José embarcaram num ônibus com destino a Amparo. A viagem de 2 horas foi uma aventura para Isabela, que nunca havia saído da capital paulista. Ela colou o rosto na janela, fascinada pela paisagem rural que se desenrolava diante de seus olhos. Olha, vó! Tem vacas de verdade, exclamava ela, apontando para um pasto. Eu sei, minha filha, sorria Maria José. Eu nasci no interior. Só vim para São Paulo quando sua mãe era pequena. Por que saiu? Perguntou Ricardo, curioso. Meu marido morreu num acidente na fazenda onde trabalhava, explicou Maria José. Eu era jovem, tinha uma filha pequena para criar. Pensei que na cidade grande teria mais oportunidades. E teve. Maria José deu um sorriso melancólico. Oportunidade eu tive. O que eu não tive foi sabedoria para aproveitá-las direito.
Trabalhei a vida toda como doméstica, nunca consegui estudar, nunca juntei dinheiro. Quando a Carla cresceu, eu quis que ela fosse diferente. E ela era, disse Ricardo. Mariana me contou que ela estava fazendo supletivo, que era muito inteligente. Era assim, disse Maria José com orgulho. Carla sempre foi esperta. Queria ser professora. Dizia que ia dar para Isa tudo o que ela não teve. A propriedade ficava a 15 quilômetros da cidade, numa estrada de terra que o ônibus não percorria. Eles precisaram pegar um táxi que os levou por uma estrada esburacada, entre plantações de milho e pequenas propriedades rurais. Quando finalmente chegaram ao portão da fazenda, Ricardo ficou chocado. A propriedade estava em estado muito pior do que imaginara. O portão de ferro estava enferrujado e aberto, a cerca estava derrubada em vários pontos, e a casa principal, visível à distância, parecia estar parcialmente desabada. Meu Deus, murmurou Ricardo. Está muito pior do que eu imaginava. Mas olha que lugar lindo, disse Isabela, correndo em direção a um riacho que passava pela propriedade. Tem água corrente, tem árvores frutíferas. Maria José observava a paisagem com olhos conhecedores. A terra parece boa, disse ela. Com trabalho, dá para fazer muita coisa aqui. Eles passaram horas explorando a propriedade. A casa principal estava realmente em ruínas, o teto havia desabado parcialmente, e a estrutura precisaria de uma reforma completa. Mas havia outras construções menores em melhor estado, uma casa menor que servia de depósito, um galpão grande que poderia ser restaurado, e várias áreas de terreno plano que poderiam ser utilizadas para diversos fins. Ricardo, disse Isabela, correndo até ele com as mãos cheias de jabuticabas. Essa fazenda tem tudo. Tem frutas, tem espaço para plantar, tem até um lugar que seria perfeito para uma escola. Uma escola? Perguntou Ricardo. Sim. Aquele galpão grande. Se a gente reformasse, poderia caber um monte de crianças. E olha quantas crianças devem ter aqui na região que não conseguem estudar direito. A observação de Isabela plantou uma semente na mente de Ricardo. Durante o resto da tarde, enquanto exploravam a propriedade, ele começou a visualizar possibilidades que nunca havia considerado. No caminho de volta para a cidade, eles pararam numa pequena venda para comprar água. O dono, seu Manuel, um homem de 60 anos com mãos calejadas pelo trabalho rural, reconheceu o nome da propriedade quando Ricardo se apresentou. Ah, o senhor é o filho da dona Helena, exclamou seu Manuel. Que saudade daquela senhora! Ela sempre dizia que o filho ia voltar um dia para cuidar da terra. O senhor conheceu minha mãe? Conheci sim. Ela vinha aqui toda semana comprar mantimentos. Mulher batalhadora, sempre falando dos planos que tinha para aquela propriedade. Que planos? Ela queria transformar o lugar num centro educacional para as crianças da região, disse seu Manuel. Dizia que tinha muita criança por aqui que não consegue estudar direito porque a escola pública é longe demais. Ricardo sentiu um arrepio. Sua mãe havia tido exatamente a mesma ideia que Isabela acabará de sugerir. E realmente há muitas crianças sem acesso à educação aqui, perguntou ele. Muitas, confirmou seu Manuel. A escola municipal fica a 20 quilômetros daqui. Tem criança que perde 2 horas de ônibus todo dia só para ir e voltar. E tem família que nem consegue pagar a passagem. No ônibus de volta para São Paulo, Ricardo estava perdido em pensamentos. Maria José e Isabela cochilavam ao seu lado, cansadas da longa caminhada pela propriedade. Mas sua mente fervilhava com possibilidades. E se, pensou ele, eu realmente transformasse aquela propriedade num centro educacional? A ideia parecia absurda à primeira vista. Ele não tinha dinheiro para uma reforma daquele porte, não tinha experiência em educação, e não fazia a menor ideia de como começar um projeto desse tipo. Mas pela primeira vez em meses, Ricardo sentia uma fagulha daquele entusiasmo que o havia movido durante toda a sua carreira empresarial. Só que agora, o objetivo não era lucro financeiro. Era criar algo que realmente fizesse diferença na vida das pessoas. Dona Maria José, disse ele suavemente, acordando-a. HM, murmurou ela, abrindo os olhos.
A senhora acreditaria se eu dissesse que estou pensando em transformar aquela propriedade numa escola? Maria José o estudou por alguns segundos, então sorriu. Moço, depois de tudo que eu vi o senhor fazer pela minha neta nas últimas semanas, eu acreditaria se o senhor dissesse que vai virar astronauta. Mas é uma ideia maluca, não é? As melhores ideias sempre são, disse Maria José. Minha mãe sempre dizia, quem não sonha alto, nunca sai do chão. Ponto. Quando chegaram a São Paulo naquela noite, Ricardo tinha uma nova missão. Não apenas investigar o desaparecimento de Carla, mas também honrar a memória de sua mãe e criar um futuro melhor para crianças como Isabela. Ele não sabia como faria, mas pela primeira vez desde sua falência, Ricardo Mendes tinha um sonho que valia a pena perseguir. Os dias seguintes à visita à propriedade rural foram um turbilhão de atividades para Ricardo. Durante as manhãs, ele continuava acompanhando Isabela e Maria José em suas atividades na região central, mas as tardes eram dedicadas a pesquisas sobre como transformar um sonho em realidade prática. Ricardo descobriu que criar um centro educacional envolvia uma burocracia complexa, licenças da Prefeitura Municipal, aprovação do Conselho Estadual de Educação, adequações estruturais conforme normas específicas, contratação de professores qualificados e, claro, recursos financeiros substanciais. Doutor Henrique, disse Ricardo durante uma consulta no escritório do advogado. Preciso saber, é possível usar a propriedade rural como garantia para um empréstimo? Em tese, sim, respondeu Henrique. Mas considerando sua situação atual com a Receita Federal e os problemas de crédito, vai ser muito difícil conseguir aprovação em qualquer banco. E se eu vender a propriedade? Seria mais viável, admitiu Henrique. Mas Ricardo, você tem certeza dessa mudança de planos? Há 6 meses você era o empresário mais ambicioso que eu conhecia. Agora quer virar educador. Ricardo ficou em silêncio por alguns momentos. Henrique, você tem filhos? Tenho 2. E se um dia eles perdessem tudo, você gostaria que alguém os ajudasse? Claro. Então você entende por que preciso fazer isso. Foi durante uma dessas conversas que Henrique recebeu uma ligação que mudaria tudo. O investigador particular havia encontrado pistas importantes sobre Carla. Ricardo, disse Henrique, desligando o telefone. O investigador quer nos encontrar urgentemente. Diz que descobriu algo grave sobre o desaparecimento da Carla. 1 hora depois, eles estavam reunidos no escritório com Márcio Oliveira, um ex-policial de 50 anos que trabalhava como investigador particular. Márcio era um homem sério, de poucas palavras, que foi direto ao ponto. Senhor Ricardo, disse ele, abrindo uma pasta cheia de documentos. Consegui rastrear os últimos movimentos de Carla Santos antes do desaparecimento. E posso confirmar, ela não sumiu por vontade própria. Ricardo sentiu o estômago se contrair. O que você descobriu? Primeiro, encontrei a última pessoa que viu Carla viva. Uma vizinha chamada Cláudia, que mora no mesmo cortiço onde Carla vivia com a filha e a mãe. Márcio mostrou uma foto de uma mulher de meia idade. Segundo Cláudia, na noite anterior ao desaparecimento, Carla estava muito nervosa. Disse que havia decidido contar tudo para o patrão no dia seguinte, mesmo sabendo que podia ser perigoso. Tudo o que? Perguntou Ricardo, embora já suspeitasse da resposta. Sobre o que ela viu na casa do senhor. Sobre seu sócio roubando documentos. Márcio continuou. Cláudia disse que Carla tinha certeza de que estava sendo seguida. Nos últimos dias, ela havia notado homens estranhos perguntando sobre ela na vizinhança. E no dia do desaparecimento? Carla saiu de casa às 6 horas da manhã, como sempre. Mas nunca chegou à sua casa nos Jardins. A última vez que foi vista foi numa padaria a 5 quarteirões da sua antiga residência, às 7h15. Ricardo engoliu em seco. E depois disso? Nada. Como se ela tivesse se evaporado. Henrique se inclinou para a frente. Márcio, você suspeita de algum envolvimento criminoso? Mais que suspeito, disse Márcio gravemente. Consegui acesso às câmeras de segurança da região naquele dia. E descobri algo interessante. Ele mostrou algumas imagens granuladas de câmeras de segurança.
Este é o carro do Paulo Henrique Sampaio, estacionado numa rua próxima ao trajeto de Carla, no horário exato em que ela desapareceu. Ricardo sentiu uma raiva fria crescer em seu peito. Paulo estava lá. Estava. E não é só isso, continuou Márcio. Consegui informações financeiras dele através de fontes, digamos, extraoficiais. No dia seguinte ao desaparecimento de Carla, Paulo fez um depósito de R$ 50 mil numa conta offshore. Pagamento por serviços prestados, sugeriu Henrique. É uma hipótese forte, concordou Márcio. Mas precisamos de mais evidências para provar alguma coisa. Ricardo ficou em silêncio, processando as informações. Paulo não apenas havia roubado sua empresa, mas possivelmente havia mandado matar uma mulher inocente para proteger seu esquema. Tem mais, disse Márcio. Descobri que Paulo contratou uma empresa de segurança privada na mesma época. Oficialmente, para proteção pessoal. Mas essa empresa tem histórico de trabalhos questionáveis. Que tipo de trabalhos? Intimidação, espionagem, e segundo rumores não confirmados, eliminação de problemas. O silêncio que se seguiu foi perturbador. Ricardo sabia que estavam entrando em território perigoso. Márcio, disse Henrique finalmente. Essas informações são suficientes para irmos à polícia? São evidências circunstanciais fortes, respondeu Márcio. Mas ainda não temos prova direta de que Paulo mandou matar Carla. Precisaríamos de uma confissão, ou de encontrar o corpo, ou de pegar alguém da empresa de segurança que aceite testemunhar. E qual é a probabilidade de isso acontecer? Baixa, admitiu Márcio. Essas pessoas são profissionais. Não deixam rastros fáceis. Ricardo se levantou e começou a andar pela sala. Então Paulo vai sair impune? Rouba minha empresa, provavelmente mata uma mulher inocente, e não vai pagar por nada disso. Não necessariamente, disse Márcio. Posso continuar investigando. Mas isso vai exigir tempo e recursos. E pode ser perigoso. Perigoso como? Se Paulo descobrir que estamos investigando, ele pode tentar eliminar as testemunhas. Inclusive vocês. A revelação atingiu Ricardo como um soco. Ele não estava apenas lidando com um golpe empresarial, mas com um criminoso disposto a matar para proteger seus interesses. Doutor Henrique, disse Ricardo. Preciso saber, é possível que Paulo tente comprar a propriedade rural através de terceiros? Por que pergunta? Porque se ele descobrir meus planos para o centro educacional, pode tentar sabotar isso também. E se ele soubesse sobre a propriedade, seria uma forma de me atingir mais uma vez. Henrique e Márcio trocaram olhares preocupados. É uma possibilidade, disse Henrique. Márcio, você pode verificar se há movimentações suspeitas relacionadas à propriedade. Posso, disse Márcio. Mas Ricardo, preciso ser franco, se você seguir em frente com esse projeto educacional, vai estar se expondo. Paulo pode ver isso como uma ameaça. Como assim? Se você conseguir sucesso com o centro educacional, vai chamar a atenção da mídia. Vai virar uma história de superação. E isso pode renovar o interesse na investigação sobre sua falência. Paulo não vai querer essa exposição. Ricardo percebeu que estava numa encruzilhada. Podia recuar, aceitar que Paulo havia vencido, e tentar reconstruir sua vida discretamente. Ou podia seguir em frente com seus planos, arriscando não apenas seu próprio bem-estar, mas também a segurança de Isabela e Maria José. Márcio, disse ele finalmente. Continue a investigação. Mas seja discreto. E me mantenha informado sobre qualquer movimentação estranha. E o projeto do centro educacional? Ricardo olhou pela janela do escritório, vendo a cidade movimentada lá embaixo. Em algum lugar dessa metrópole, uma menina de 8 anos estava aprendendo matemática na rua, sonhando com a oportunidade de estudar de verdade. O projeto continua, disse ele. Independente dos riscos. Henrique suspirou. Ricardo, espero que você saiba o que está fazendo. Eu sei, respondeu Ricardo, embora não tivesse certeza absoluta. Pela primeira vez em muito tempo, sei exatamente o que estou fazendo.
Mas enquanto saía do escritório, Ricardo não podia ignorar a sensação de que estava sendo observado. A paranoia era justificada ou apenas reflexo da tensão? Ele não sabia, mas uma certeza o acompanhava: a batalha contra Paulo estava apenas começando. 6 meses haviam se passado desde aquela manhã fria na Praça da Sé e o outono paulistano chegava com uma suavidade que contrastava com a intensidade das transformações que Ricardo havia vivenciado. O centro educacional na propriedade rural não era mais apenas um sonho distante, mas uma realidade em construção que crescia dia após dia. A manhã de sábado começou cedo na fazenda em Amparo. Ricardo acordou no quarto simples que havia construído numa das edificações menores da propriedade, ouvindo o som familiar dos trabalhadores que chegavam para mais um dia de obra. Pela janela, podia ver Isabela correndo pelo terreno, ajudando os pedreiros a organizar materiais, sua risada ecoando pelo ar matinal. "Bom dia, meu jovem empreendedor", gritou ela ao vê-lo sair do quarto, usando o apelido carinhoso que havia criado para ele. "Bom dia, professor Isabela", respondeu Ricardo, sorrindo. "Como estão os preparativos para a inauguração?" "Tudo pronto", disse ela animadamente. "Vó está na cozinha preparando brigadeiros para a festa, os cartazes estão todos colados, e eu já decorei minha apresentação de matemática." Nos últimos meses, Isabela havia se tornado muito mais que uma simples beneficiária do projeto, ela era uma verdadeira parceira. Aos 9 anos, havia feito aniversário no mês anterior, com a festa de fubá que Maria José prometera, ela dominava não apenas cálculos complexos, mas também havia aprendido a ler fluentemente e mostrava aptidão para várias outras matérias. "E as outras crianças?", perguntou Ricardo. "Todas confirmaram presença?" "Sim. 23 crianças vão estar aqui hoje para a inauguração", disse Isabela orgulhosamente. "E seus pais também querem conhecer o projeto." O centro educacional havia sido construído através de uma combinação improvável de recursos. Ricardo havia vendido alguns bens pessoais que ainda possuía, conseguirá um empréstimo usando a propriedade como garantia, e, surpreendentemente, havia recebido doações de pessoas que se comoveram com a história quando ela começou a circular nas redes sociais. "Senhor Ricardo", chamou João, o mestre de obras, um homem de 45 anos da região que Ricardo havia contratado. "O salão principal está pronto para a cerimônia. Quer dar uma olhada?" Ricardo caminhou até o que antes era um galpão abandonado e agora se transformará num espaço educacional completo. 4 salas de aula funcionais, uma biblioteca com livros doados por diversas pessoas, um laboratório básico de ciências, e um auditório onde aconteceriam palestras e apresentações. "Está lindo, João", disse Ricardo emocionado. "Minha mãe ficaria orgulhosa." "Ela estaria mesmo", concordou João. Dona Helena sempre falava desse sonho. É bom ver que finalmente virou realidade. Às 10 horas da manhã, os primeiros convidados começaram a chegar. Famílias inteiras da região rural, muitas que haviam caminhado quilômetros para participar da inauguração. Crianças de idades variadas, desde 5 até 15 anos, todas com um brilho de curiosidade nos olhos. "Pessoal", anunciou Isabela, assumindo naturalmente o papel de anfitriã. "Bem-vindos ao Centro Educacional Helena Mendes." O nome havia sido escolha de Ricardo, uma forma de homenagear a mãe que sempre acreditara no poder transformador da educação. Durante a cerimônia, várias pessoas falaram sobre a importância do projeto para a comunidade. "Meus filhos vão poder estudar sem perder 2 horas de viagem todo dia", disse Dona Conceição, mãe de 3 crianças. "Isso muda tudo para nossa família." "E não é só as aulas", completou seu Antônio, pai de gêmeos de 7 anos. "É ter um lugar onde as crianças podem sonhar com um futuro diferente." Durante a apresentação oficial do projeto, Ricardo falou sobre os planos futuros. Além das aulas regulares, o centro ofereceria cursos profissionalizantes para adolescentes, aulas de informática e programas de desenvolvimento de habilidades específicas. "Mas o mais importante", disse Ricardo para a plateia reunida, "é que este lugar foi construído com a crença de que toda criança merece uma oportunidade. Independente de onde nasceu, de quanto dinheiro sua família tem, ou de quais dificuldades enfrenta." Foi então que Maria José se levantou para falar. Nos últimos meses,
ela havia se tornado uma figura central no projeto, ajudando a coordenar atividades e servindo como uma ponte entre o centro educacional e a comunidade local. Eu queria contar uma coisa para vocês, disse ela com voz emocionada. Há um ano, eu e minha neta estávamos vivendo na rua, catando lixo para sobreviver. Hoje, minha neta é uma das crianças mais inteligentes que eu conheço, e eu tenho um trabalho digno ajudando a cuidar deste lugar maravilhoso. A plateia aplaudiu, e Isabela correu para abraçar a avó. Mas o mais importante, continuou Maria José, é que encontramos uma família. O Ricardo não é apenas o dono deste lugar. Ele é o homem que nos mostrou que ainda existem pessoas boas no mundo. Durante o almoço comunitário que se seguiu, Ricardo se afastou um pouco do grupo para contemplar a cena. Crianças corriam pelo terreno, seus pais conversavam animadamente sobre os planos para o futuro, professores voluntários explicavam como funcionariam as aulas. Pensativo, perguntou uma voz familiar atrás dele. Ricardo se virou e viu o Dr. Henrique se aproximando, acompanhado de Márcio, o investigador particular. Henrique! Márcio! Que bom que vieram! Não perderíamos por nada, disse Henrique. E temos novidades sobre a investigação. Ricardo sentiu o estômago se contrair. Boas ou ruins? Complexas, respondeu Márcio. Conseguimos evidências suficientes para reabrir oficialmente a investigação sobre o desaparecimento de Carla. E descobrimos algo que pode interessar muito a Isabela. O que? Márcio mostrou uma pasta com documentos. Encontramos registros médicos que indicam que Carla pode estar viva. O mundo de Ricardo parou. Como assim? Uma mulher com características físicas compatíveis deu entrada num hospital em Goiânia há 5 anos, exatamente uma semana após o desaparecimento de Carla. Ela estava inconsciente, sem documentos, e com traumatismo craniano severo. E desde então está internada numa clínica psiquiátrica, com amnésia total. Não se lembra de nada, nem do próprio nome. Ricardo sentiu as pernas fraquejarem. Vocês acham que pode ser ela? É uma possibilidade forte, disse Henrique. Estamos providenciando um teste de DNA. E se for ela? E se Carla estiver viva todos esses anos? Então, disse Márcio, Paulo não é apenas um ladrão. É alguém que tentou cometer assassinato e deixou uma família destruída por 5 anos. Ricardo olhou na direção de Isabela, que estava ensinando matemática para um grupo de crianças menores, usando pedrinhas para demonstrar adição e subtração. Vamos contar para elas? Ainda não, aconselhou Henrique. Vamos primeiro confirmar se realmente é Carla. Não queremos criar falsas esperanças. E quanto tempo vai demorar? Algumas semanas, disse Márcio. Mas Ricardo, se nossas suspeitas se confirmarem, isso muda tudo. Carla pode ser a testemunha que precisamos para colocar Paulo na cadeia. Enquanto a tarde avançava e a inauguração chegava ao fim, Ricardo se encontrou sozinho com Isabela e Maria José no terraço da casa principal, observando o pôr do sol sobre as montanhas. Ricardo, disse Isabela, aninhando-se ao seu lado. Obrigada por tudo isso. Eu que agradeço a você, respondeu ele. Se não fosse aquele abraço na praça, eu nunca teria descoberto o que realmente importa na vida. E o que importa? Perguntou ela com curiosidade genuína. Ricardo olhou para o centro educacional, onde algumas crianças ainda brincavam no pátio, para Maria José que tricotava tranquilamente numa cadeira de balanço, e para Isabela, cujos olhos brilhavam com inteligência e esperança. As pessoas que amamos, disse ele simplesmente. E as oportunidades que criamos para tornar o mundo um pouco melhor. Maria José se aproximou e colocou uma mão no ombro de Ricardo. Moço, você se lembra de quando me perguntou se eu tinha medo do futuro? Lembro. Hoje eu posso dizer que não tenho mais medo. Porque você nos ensinou que sempre é possível recomeçar, sempre é possível construir algo bonito mesmo quando tudo parece perdido. Naquela noite, enquanto Isabela dormia tranquilamente no quarto que havia decorado com desenhos de números e equações matemáticas, Ricardo ficou acordado pensando em como sua vida havia mudado completamente. Há um ano, ele media sucesso através de números em contas bancárias e influência política.
Hoje, seu maior orgulho era ver o sorriso de uma menina que havia encontrado na rua, chorando sozinho num banco. O centro educacional era apenas o começo. Havia planos para expandir o projeto, criar uma rede de centros educacionais rurais, desenvolver programas de capacitação profissional. Mas independente de quanto crescesse, Ricardo sabia que a essência permaneceria a mesma, a crença de que toda pessoa merece uma segunda chance, e que às vezes nossa maior vitória é simplesmente estender a mão para quem precisa. Enquanto observava as estrelas no céu limpo do interior, Ricardo sorriu. Pela primeira vez em décadas, ele estava exatamente onde queria estar, fazendo exatamente o que acreditava ser certo. O abraço de uma criança havia mudado tudo. E continuaria mudando, uma vida de cada vez. Deixe seu like, se inscreva no canal, ative o sininho e se você assistiu até aqui, comente "eu assisti até aqui" e deixe sua opinião sobre essa história. E não se esqueça de assistir o próximo vídeo que aparece na tela final para você que está muito emocionante.